Com 19 anos eu tentei uma vaga olímpica. O que eu fiz? Eu falei, cara, eu vou me abraçar nisso aqui. Eu não sabia, se me perguntasse lá naquela época com 19 anos que eu faria esse trabalho hoje, eu não imaginaria. Eu não sabia o que seria, se eu ia ser campeão, se eu ia conhecer, ter oportunidades, né, de conhecer outros países, aprender. Não sabia de nada. Eu tomei uma surra, né? Sim. E isso mudou minha vida. E hoje já são 23 anos na modalidade. Eu fiz parte do projeto social, então eu voltei a estudar, me disciplinei. A luta me deu inúmeras oportunidades. Desgaste é imenso. Você tem que ter uma força fora do comum, uma mobilidade, uma agilidade, uma explosão. Então ela pode ser usada para minar um pouco o adversário. Às vezes o atleta de wrestling entra em queda no adversário, não derruba, mas cansa. Quando volta pro meio, tá perdido, cara. Fala, galera, estamos começando mais um Atleta Cast, episódio 40. Mais uma vez aqui com o meu amigo Aldri, que vai ajudar a gente a carregar aí essa segunda temporada. Patrão, como é que você tá, meu irmão? Tudo bem? Graças a Deus, tudo tranquilo, contente mais uma vez, ainda hoje, muito mais. Tem uma com a presença aí, né, do William, nosso amigo, seguidor, que já tinha entrado em contato, hein? Ano passado, né, William? Sim, a gente tá devendo esse episódio. E que, inclusive, já montou um escopo? Um escopo não, um roteiro dele aqui. Um roteiro e já colocamos um nome que nós não sabíamos que tinha lá. Ele falou que o trabalho dele é um personal. Só que é um personal da luta. Se já existe esse nome, eu não sei, estou por fora, mas se não existia, tá aí. Tá aí. William, personal da luta. Cara, muito obrigado, viu, William, por participar aqui, né? Você já é um seguidor nosso do Atleta Cast, sim, né? Sim. Já estávamos trocando figurinha lá na caixa de mensagem lá e, cara, valeu mesmo. E vamos falar um pouco hoje sobre o wrestling, né? Exato. Wrestling. Difícil de falar, né, padrão? Porra, o meu inglês é... a minha mulher me sacaneia, mas meu inglês... Mas esse aí ele me ensinou bem, William. Wrestling. Boa. Saindo bem. Soou bem, né? Soou bem. Pô, William, mais uma vez, brigadão, cara. E vamos falar um pouco aí do que é essa modalidade aí. Explica pra nós aí, né, um breve histórico aí da luta, da onde que iniciou e como é que você entrou nessa... Então, perfeito. Wrestling, a pronúncia, né, em inglês quer dizer luta, é uma nomenclatura universal, mundial, né, para traduzir luta, tá? Então, é uma modalidade olímpica, é a modalidade de combate mais antiga nos Jogos Olímpicos, tá? Tanto da era antiga quanto da era moderna. Então, foi a primeira arte marcial inclusa nos Jogos Olímpicos, tá? Isso já existia no Império Grego e Romano. Os gregos e os romanos praticavam como tática de guerra, preparação física também, né? Corpo a corpo. E os gregos usavam nos jogos da antiguidade, né? Suas Olimpíadas, que era o ápice, né? Do atleta era se tornar um campeão olímpico. Eles eram tratados como deuses, né? Então, mas a luta vem antes disso, né? Tem relatos desde as primeiras civilizações que a luta agarrar, derrubar, já existia há milhares de anos atrás, tá? E ela veio com força nessa parte de preparação, de introdução nos jogos. Na era moderna, quando resgataram os Jogos Olímpicos, introduziram ela novamente, com o estilo greco-romano, que são dois estilos, né, de luta, o greco-romano e o estilo livre, que são estilos distintos. O estilo livre você pode pegar a perna e o greco-romano da linha da cintura para cima. E tá aí desde então nos Jogos Olímpicos e é uma das modalidades mais praticadas do mundo, né? Tem países que a modalidade é o esporte número 1, supera qualquer outra arte marcial ou esporte como futebol. Sim. É o caso do Irã, onde a modalidade é o esporte número 1. E o Brasil ainda está aquele passo de formiga ainda, mas a gente está caminhando, fazendo o trabalho com a modalidade, com as modalidades parceiras, né? Hoje vem tendo uma mão de obra muito grande, né? Porém, ainda falta alguns professores, né? A demanda está alta, né? Mas aí falta essa mão de obra, aliás, né? E é isso, a gente está fazendo pouco a pouco
com parcerias, tanto com atletas de MMA, quanto atletas de jiu-jitsu. Divulgando mais, né, William? Divulgando. Mostrando. E, William, a gente sabe que é um dos esportes mais duros que existe, né? E hoje, que nem você falou, no Brasil ele tá chegando há algum tempo já, né? Mas mesmo assim, próximo às outras lutas há pouco. Ela, hoje, para você ser um lutador completo ali, para você participar hoje de um mix ali de artes marciais, ela é essencial, né? Pro MMA, né? Essencial, indispensável, né? Me fala que o wrestling é a peça que não pode faltar. Por exemplo, você tem um carro e falta uma peça, você pode até caminhar, você pode até rodar com ele, mas uma hora dá problema. Sim. Então é a mesma coisa na tua carreira como atleta, seja de alto rendimento, ou competidor. Se você andar sem essa base, ser completo, você pode até rodar bem. Você pode chegar a um nível, mas uma hora pode estacionar ali. Entendeu? E William, e dentro disso aí, você citou que é um esporte olímpico, né? Hoje, então, podemos falar que você faz parte do esporte a nível Brasil, né? Como é que surgiu isso? Como é que você foi parar? Como é que você foi representar o Brasil no esporte? Então, é uma história bem tocante, curiosa. Eu sou natural do Rio de Janeiro e morava numa área de risco. Então, eu já estava em um processo meu, quando criança, né, em particular, no qual não tinha muitas opções na minha vida. Sim. Entendeu? Eu já não estudava mais, né? A escola, para mim, era um local no qual eu ia e tinha muita violência, aconteciam muitos episódios de violência e meus pais foram chamados. E a diretora falou que se eu brigasse mais uma vez, ela não poderia fazer muito, não poderia me transferir, não poderia me acolher mais, e que, como era uma época um pouco diferente, né, do que a gente tem hoje de acompanhamento, eu vou ter que expulsar esse garoto. Então eu falei, então eu nem vou mais para a escola, porque eu sei que eu vou brigar, eu não vou, isso é inevitável. E eu fiquei solto. E nisso a gente não tinha muitas opções, né? Ou você seria jogador de futebol, não é, a gente sabe hoje na realidade não é muito bem assim. Sim. Não basta só querer, tem um lado empresarial, tem muitos fatores. Não basta ser bom não só, basta né? ser bom. Ainda mais hoje em dia, né? Eu acho que ainda antigamente era um pouco mais fácil. Sim. Hoje em dia, se você não tiver um empresário, né? Exatamente. E o Brasil tinha essa cultura de que todo garoto queria ser jogador de futebol. Mas eu vejo não só pela popularidade do esporte, né? A gente não tem que falar do futebol, mas também de poucas opções. Sim. Eu não sabia o que era o wrestling. Eu nunca imaginaria que era um esporte que estaria ali na Olimpíada, né, de combate, e que eu poderia levar jeito. Então, a gente não tinha muita opção. A outra opção seria estudar. Mas a gente também sabe, a gente tinha essa ideia, lógico, que não falando de porque é de comunidade, porque é uma criança de comunidade, é uma desculpa. Não, a gente sabe que independente se você estudar muito, se você passar numa federal, requer um custo, não adianta. Dedicar, né? Sim. Você tem tempo, demanda, custo. Você pode passar numa federal, você teria que ter custo. E não era a nossa realidade. Não era a nossa realidade na época. Eu falei, bom, então não tenho muitas opções. E no momento, ali no primeiro momento, eu ia para a comunidade para sobrar, para ficar lá, se envolver com quem não deveria se envolver, né? Sim. E esse era meu objetivo. Eu tava ao vento. O que tivesse para mim, ótimo. E eu vi um projeto social, crianças praticando luta em um tatame embaixo de uma marquise, perto de uma quadra da comunidade, um espaço mínimo. Muitas crianças tinham que se revezar, alguns sentavam e trocavam de lugar para usar o tatame.
E eu fui lá ver o que se tratava, não pedi licença, entrei no tatame, o professor falou, opa, não é assim, vamos aqui, sai, tem que pedir licença, você quer treinar? Quero. Então ele deixou eu treinar, aquilo ali me impactou, cara, aquilo mudou minha vida. Eu tomei uma surra, né? Sim. E isso mudou minha vida. E hoje já são 23 anos na modalidade. E eu fiz parte do projeto social. Então eu voltei a estudar, me disciplinei. A luta me deu inúmeras oportunidades. Tanto... Antigamente a gente falava lá na nossa comunidade que era impossível alguém chegar e falar assim, eu vou conhecer 22 países. Hoje eu conheço 22 países. Se eu falasse que eu sairia do Rio para São Paulo para competir, eles iam dar risada na minha cara. Entendeu? Eu falo, pô, não sabe nem andar no centro da cidade. O William, então, você foi salvo, no caso, de ter um histórico talvez levado para o lado da criminalidade, ou que fosse mais próximo lá da comunidade onde você vivia, através de um projeto social e do esporte, né? Exatamente. Você vê a importância que um projeto social, lá embaixo do viaduto, você falou de uma marquise, conseguiu te tirar e hoje fez com que você conhecesse mais de 22 países. 22 países. 22 países. O esporte abrindo portas. Abrindo portas. A importância, né? A importância que às vezes a gente vê o nosso governo aí que não, né? Até não apoia tanto, falar, não apoia, né? Mas a importância da atividade física, né? Para a população em si. Porque esse projeto abrigou 300 crianças no total. E você se recorda do nome do professor lá, do instrutor, né? Até hoje a gente conversa, tem contato com ele? Sim. O mestre lá? Volta ou outra, ele manda uma mensagem dando um expor. Você não tá vindo nas competições por quê? Ele tem participado ainda, então tá nativa. Hoje ele é dirigente. Uhum. É o Eduardo Dadu, né? Cara, eu devo a vida pra esse cara me apresentou a luta, a gente tem uma história muito interessante, porque, cara, eu tenho ele como um pai. Ele vendeu um carro para que a gente pudesse competir, entendeu? Então, você vê o nível... paixão pelo esporte. O Eduardo Dadu aí, ó, valeu, cara, né? Criou um monstro aí agora do wrestling que tá levando para o mundo inteiro, né? Representando o país. Representando o país. E obrigado, Eduardo Dadu. Você as pessoas que, né, cara, o brasileiro de verdade, né? Que venham mais exemplos, né? Que venham mais exemplos. Sim, não. A gente se emociona, né? Porque primeiro que ele ia 3 vezes na semana no Rio de Janeiro fazer esse projeto, mas ele não morava no Rio de Janeiro. Ele morava na região oceânica do Rio, que era como se viesse de Paranaguá para cá. Sim. 3 vezes na semana para dar aula pra gente. E aí ele vendeu o carro para manter esse sonho vivo. Aí ficou ali no Rio de Janeiro, na época na casa da sogra. Penando, mas o projeto tem que ficar vivo. Várias vezes a gente deparou com algumas situações, tipo... Pessoas faltaram lá, porque o tatame ficava na comunidade, na associação dos moradores. E não ia ninguém, o tatame estava lá na porta, trancado, e a gente sem tatame para treinar perto de competição. Como é que ia fazer? Vamos treinar na quadra, debaixo do sol mesmo, só ninguém derruba ninguém. Quadra quente? Quadra quente, bota o tênis e fazer as posições... Um carrega o outro, faz força, só não pode derrubar, senão a gente se machuca. Como dia de chuva, a gente treinando, opa, sai daí, quando vê, passa um carro e joga toda a água da rua na gente. Mas tu sabe que foi aí que forjou vocês, né? Uhum. Foi aí que mudou criou os casca-grossa. Aí mudou a mentalidade de vocês, e nós vamos fazer isso aqui e vamos ganhar essa porra aí. Exato. Foi aí que forjou vocês. Exato. Eu tenho certeza que se vocês estivessem no ar-condicionado lá, tapetinho, cara, não ia. Vocês não tinham se criado, velho. Eu já cheguei na comunidade e polícia lá perto da entrada da comunidade falou, pode voltar. Ninguém entra, ninguém sai. E a gente tem que voltar porque a polícia estava fazendo operação e não poderia entrar lá na comunidade para fazer os treinos. Por segurança, né? Então era aquele negócio. Todo dia a gente ia lá para fazer o nosso papel, o que a gente queria, o que a gente acreditava, mas também não era certeza.
se a gente ia conseguir fazer o nosso trabalho de cada dia. Então a gente tinha adversário antes de chegar no tatame. E como é que... Aí a minha pergunta é a seguinte, com que idade você foi parar para representar o país ali? Precoce, até falo... Depois veio essa questão de virar treinador precoce também, porque assim como eu entrei precoce, vem as lesões. Se você tem uma demanda muito forte com pouca idade, algumas coisas não se ajustam. Por exemplo, o psicológico de um garoto novo e o físico dele. Com o psicológico de um cara de 38 anos hoje, com o meu físico. Sim. Aí seria um super-homem. Sim. Não casa. Então, às vezes, você não se dava bem com as lesões, em estar parado, em querer teimar, querer lutar com lesão. Então, a conta veio. Então, precocemente, eu iniciei, né? Fiquei em evidência como um dos melhores do país, mas precocemente tive que parar também. Tá? Com 19 anos, eu tentei uma vaga olímpica. Com 19 anos. Por quê? O que eu fiz? Eu falei, cara, eu vou me abraçar nisso aqui. Eu não sabia, se me perguntasse lá naquela época, com 19 anos, que eu faria esse trabalho hoje, eu não imaginaria. Eu não sabia o que seria, se eu ia ser campeão, se eu ia conhecer, ter oportunidades, né, de conhecer outros países, aprender. Não sabia de nada. Mas eu me agarrei naquilo. Qual é o teu objetivo? Não sei, treinar e ganhar. Treinar e ganhar. Então, eu falei, é isso que eu tenho. Eu vou me abraçar nisso aqui. Com 19 anos. Com 19 anos, eu já estava lutando, já lutava um tempo. A vaga olímpica que você tentou foi com 19 anos. Aí, né? Com 18, eu ganhei um campeonato brasileiro da minha categoria de idade, sub-20, que vai de 18 a 20 anos. E no outro ano, com 19 anos, eu lutei o Campeonato Brasileiro Adulto, Sênior, que valia classificação e nivelamento para a seleção principal e não de base. Eu fui seleção de base, que aí eu conquistei uma medalha pan-americana também para o Brasil, na modalidade de base. Então, era um ano olímpico em 2008. E aí eles precisavam fazer a seleção brasileira que ia brigar por vagas. Então a gente fala, cara, vamos fazer uma seletiva. Essa seletiva como vai funcionar? Primeiro do ranking, campeão brasileiro, campeão júnior e o segundo e terceiro ali do ranking. Vamos botar uns 6 atletas por competição, por categoria. Todos se enfrentam. Quem passar... E isso aí é um deles? Eu era um deles, que eu era o campeão sub-20. Você era o sub-20, daí você enfrentou os demais, e só um desses 6, daí no caso iria? Só um representaria o Brasil. Aí eu consegui a vaga, porém não o visto. Não acredito. O visto americano na época não rolou. E a competição seria no Colorado. No Colorado dos Estados Unidos. Então... Nossa, mas tem esse empecilho de você ser um representante nacional e não conseguir o visto? Acontece, né? A embaixada americana, ela não baseia muito bem nesses detalhes. Eles são bem rígidos. Né? Não quer dizer que é esporte. Não. Pode autorizar, Hoje eu tenho visto. Quando apareceu uma oportunidade de não competir, eu consegui tirar o visto. Naquela época, por algum fator, eu falei, é um garoto novo, não tem filho, pode ser vários fatores. Não tem... nada que impeça ele aqui no Brasil. Nossa, mas eu achei que se fosse representando assim, teria tipo uma ajuda do governo que conseguia... Tem a assessoria, né? Tem assessoria que pode te orientar o que você vai fazer para documentação. Nossa, eu fiquei impressionado. Hoje, muitos atletas de diversas modalidades, já aconteceu atleta ir pro UFC e não conseguiu visto. Não conseguiu visto. É momentâneo. Pode ser que agora, nessa hora, consiga, né? Não tem segunda critério. hora, não tem critério, sabe? Como tem muitos atletas que vão disputar o Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu, muitos ficam de fora. Daí você foi impedido, então, pelo fato do visto. Do visto, não conseguiu visto. Dali em diante, teve uma outra pessoa que foi no teu lugar? Não, aí ficou a vaga aberta. Que aí não dava mais tempo, né?
Não teria tempo tinha como hábil para formar outra pessoa. Para formar, para tentar ir atrás do visto novamente e tudo aquilo. A competição, que dó, cara. Até por conta disso, muito em cima. Às vezes a competição estava muito em cima. Então, mas, cara, só o fato de estar ali e o que eu pensei ali naquele momento? Cara, o fato de eu poder representar e mostrar que eu tenho essa capacidade, para mim já valeu. Valeu. E eu mantive o trabalho. Isso aí no teu currículo pesa demais, né? Sim. Aí eu continuei mantendo o trabalho, mantive esse trabalho e depois fiz outras competições internacionais, pan-americanas, sul-americanas, competições na Europa, campos de treinamento e me envolvi com outros trabalhos também diante a luta, como treinador, como árbitro. Então eu queria estar envolvido com a luta. Hoje você é só treinador? Sim, hoje sim. Competição não mais? Não, bem raro hoje em dia. Até quantos anos você competiu assim? A última vez que eu competi foi perto da pandemia. Foi ali perto da pandemia. 2019? 2019. Foi final de 2019. Já? 7 anos. 7 anos. Porque hoje a demanda tá bem alta para o meu trabalho, o que eu venho fazendo. Aí eu teria que sacrificar algumas coisas. Já não tem mais tempo para você treinar. Não, hoje eu faço a minha manutenção. Sim. Eu penso assim, eu quero sair um pouco da zona de conforto. Eu penso em competir algumas competições de jiu-jitsu, até mesmo sem kimono. Para quê? Para mostrar que o trabalho que eu faço com wrestling pode ser efetivo, botando a mão na massa, na prática. Sim. Consigo fazer isso com os atletas hoje? Sim, mas eu queria também sentir... A gente que vive do esporte, é bom ter adrenalina. Sim. Né, e você, eu sempre falo assim, que você tem que mostrar o que você está ensinando. Uhum. Que um dia você fez, você não sabe aquilo ali por acaso. Ou você treinou, você praticou, você tem o entendimento daquilo ali na teoria e na prática, né? Exato. Então isso acaba valorizando e se dando exemplo para o aluno. O aluno, pô, lá, meu professor treina, meu professor faz isso, ele fez aquilo um dia. Isso acaba motivando, né? Essa energia boa, né? Exato. E aí minha pergunta é a seguinte: qual é a diferença, né, no geral, assim, do wrestling para o jiu-jitsu? Né? Qual é ambos tem técnica do jiu-jitsu, né? Então, a parte do wrestling, ela entra como grappling, né? O jiu-jitsu e o wrestling, elas entram como grappling, que seria o quê? Luta agarrada. Agarrar, né? É um pouco similar em algumas questões, tá? Por exemplo, começar em pé, então golpes que você pode entrar na perna do teu adversário e derrubar, na linha de cintura, o controle para tentar manter no chão, isso o jiu-jitsu tem. A diferença, o jiu-jitsu ele tem uma ampla vantagem quando a luta é levada para o solo. Quando a luta é levada para o solo, que geralmente começa, o wrestling não. Quando a luta é levada para o solo e você controla, aí acaba. Tá? Então, ela complementa, ela ajuda a complementar. É uma modalidade distinta uma da outra, mas ela complementa. Você deu um exemplo antes da gente começar o programa aqui que foi bem interessante, da luta em pé, da luta, no caso do wrestling, que serve para derrubar, né? Uhum. E o jiu-jitsu que serve para manter esse daí, né? Exato. Como é que é? Eu esqueci a palavra, o termo que você utilizou, mas foi o tipo Muay Thai, uma luta em pé, no caso. Aí o wrestling seria de empurrada, não? Você foi falou controle, não controle. Foi? Controle. E controle. Né? Que esse controle é diferente do... No jiu-jitsu, acho que usa o termo de imobilizar. Não, no jiu-jitsu ele falou também. Aí o jiu-jitsu, na hora que você controla, no wrestling, quando você derruba, você controla. E em seguida você pode usar o jiu-jitsu para imobilizar, submeter. Então seria controle e submissão, né? Submeter. O wrestling seria controle e o jiu-jitsu seria submissão. Que é o principal hoje no MMA. É um mix de artes marciais, você mistura tudo, o atleta tem que ser completo. Então ele tem que saber a luta em pé, ele tem uma base da luta em pé, golpear, saber distanciar, saber colocar a mão para poder ter a distância.
machucar, né? Sim. Chutar. A queda e a defesa de queda. Por quê? A queda, se a luta tá ruim, eu ponho a luta para baixo. Se a luta tá boa em cima, eu preciso manter ela em cima. Então o wrestling, ela entra no meio dessa balança. É no meio termo. Ela te mantém em pé e se caso você querer pro chão, ela te ajuda a derrubar. Tem um bom boxe Muay Thai. Eu tenho que me manter em pé. Eu tenho um ótimo jiu-jitsu. Vamos levar a luta pro solo. Entendeu? Cara, que legal. Ela é o meio termo, né? Meio termo. Ela é o meio termo. E existe uma diferença em treinamento nisso aí? Lógico, como você falou, essas técnicas a diferença são dentro dessas técnicas. Mas lá dentro, no teu dia a dia, para o treinamento, para o desenvolvimento da luta? Sim, bem distinto. O treinamento de alto rendimento para um atleta que é do wrestling é totalmente diferente de um atleta que é do jiu-jitsu ou MMA. Na verdade, quando você vai transferir o wrestling para outra modalidade, você tem que peneirar. Você pega e tira as peças que servirão ali para esse atleta, que vai servir. Você não pode pegar todo o alto rendimento de um atleta olímpico de wrestling e jogar para um atleta de MMA. Ele vai lesionar, o tempo dele de longevidade vai ser curto, você não vai ter a proposta. Você não vai ter a proposta, o que ele precisa. Você tem que usar isso dentro do jogo dele para casar bem o que ele faz de melhor, se ele é um atleta bom de finalização ou não, se bom de trocação, e usar como peça. Então você tem que fazer um trabalho específico com ele. Lógico, não impede de fazer essa demanda de parte física, é bom ele conhecer. Porque às vezes o wrestling, as pessoas se enganam de que, é para derrubar. Não. Tem muito atleta de wrestling quando vai pro UFC, não precisa derrubar para impor seu jogo. Usa seu jogo para cansar. Usa seu jogo para cansar. Por se tratar de uma modalidade que a parte física exige demais mesmo. É uma luta que o desgaste é imenso. Você tem que ter uma força fora do comum, uma mobilidade, uma agilidade, uma explosão. Então, ela pode ser usada para minar um pouco o adversário. Às vezes o atleta de wrestling entra em queda no adversário, não derruba, mas cansa. Quando volta pro meio, tá perdido, cara. Por isso que é considerada uma das lutas mais duras, né? Uhum. Por esse esforço, toda hora ali é fazendo esforço, exatamente, né? Pra empurrar, segurar. E o tempo de duração nisso aí, nessas... Como é que é... como é que funciona a pontuação? Boa, do Olímpico, né? Do Olímpico. Então, são 2 rounds de 3 minutos. Então, 3 minutos. São 6 minutos de intensidade. No meio período ali, 30 segundos de intervalo, no qual você pode usar para uma instrução, uma hidratação. E a luta termina com um objetivo maior, que é mobilizar o teu adversário com as costas no solo, ou por pontuação, ou por uma superioridade de pontuação. Se você chegar a 8 pontos no greco-romano de diferença, termina a luta. Se você chegar a 10 pontos de diferença no estilo livre, termina a luta de diferença. Então vai terminar com algumas situações ali. Ou por pontos, quem fez mais pontos, ou critério, né? Se acontece empate, não tem desempate. Tem o valor de ação. 2-2, ver quem fez a maior ação ou a ação por último. Aí desempata nesse critério. E, William, qual que é a diferença entre o livre e o greco-romano? O greco-romano, a demanda física dele exige mais ainda, exige muita força, tanto que a nossa parte de solo a gente fala, fazer levantamento terra com um colega. A gente tem que tirar o cara do chão e arremessar. Usa muita perna. Esse é o trabalho de força. Esse é o trabalho de força. Tira do chão e arremessa, tira do chão e arremessa. Porra, lembra, André? A gente faz isso aí... Pega um saco direto, de batata. Direto. Pô, que legal. Deve ser interessante. A gente que trabalha como personal, né? Deve ser interessante um trabalho específico deles. Sim, diferenciado, né? Os caras parecem uma formiga. Você vê atleta pequenininho tirando 200 quilos no movimento do levantamento de terra. Porra, força de core que tem que ter ali, cara. E aí o estilo livre parte, lógico, precisa dessa demanda, porém... um pouco mais de agilidade, um pouco mais de cardio.
Por quê? Porque pelo fato de você ter a possibilidade de atacar a perna, o que o greco-romano não tem, então a luta é um pouco mais dinâmica, um pouco mais rápida, movimentada de se ver. O greco, o bonito dela é você ver um atleta tentando cinturar e arremessar o outro, ou você arrancar teu adversário como se fosse um papel do chão. Você arranca e arremessa. Pô, isso impacta. E já o livre é aquela dinâmica, parece ela é muito rápida, um leão atrás da caça, correndo e agarrando e se embolando. Ela é muito rápida, né? Muito rápida. Então, é legal de se ver. Entendeu? Muitos atletas também procuram o wrestling para essa parte, também para ganhar um pouco mais de cardio. De cardio, né? Um exercício aeróbico, né? Tudo, completo. A gente fala, né? Classifique o atleta olímpico de wrestling. Ele tem que ter a explosão do corredor de 100 metros, a força de um halterofilista e parecer com um ginasta. Pô, legal essa classificação. Sim, hein? Porque não adianta você trabalhar tudo isso, você fica travado. E não, você vê atletas de wrestling parecem ginastas. Mortal, carpado, é bem interessante. É uma mobilidade boa, né? Sim. Pô, hein, William? E retomando, né, o nosso papo ali que você comentou que até 6 anos atrás você ainda estava participando né, de algumas competições. Você veio do Rio de Janeiro, né? Eu sei que para trabalhar em Curitiba através de um projeto de MMA. Conta pra gente como é que foi essa vinda para Curitiba, né? Que agora... Sim. Então, quem trouxe aqui diretamente para Curitiba foi o André Dida, né? O Dida, no início, estava com um projeto de preparar melhor os atletas dele, em geral, tanto do UFC quanto outras organizações. Essa parte mais aprofundada do wrestling, né? Porque até hoje está essa ascensão, né? Você vê vamos levar para o UFC, que é o cenário maior, maioria dos campeões, não atualmente, mas em geral, a maioria vem da modalidade do wrestling. Então, a gente precisa ter essa mão de obra, né? A gente tem essa mão de obra, a gente precisa dessas informações, vamos se dizer. Então a gente precisa ter alguém que tenha os fundamentos, né, a base, ensinar e poder transferir para aquilo que o atleta está precisando. Então, como eu falo, está bem profissional hoje as modalidades. Então o wrestling está entrando como uma preparação a mais, certo? Então ele fez essa proposta, trabalhei 4 anos com ele, com alguns atletas dele, né? Aí depois, na pandemia, a gente encerrou os trabalhos, aí eu fui para a Europa, ele foi para os Estados Unidos e eu fui para a Europa. Então, a gente estava num momento difícil, né? Não se tinha competições, não se tinha previsões de você ter um trabalho concreto, né? O único evento que estava funcionando naquela época era o UFC. Então, não tinha muitas certezas. Então, eu fui para a Europa para fazer um trabalho, tentar me recuperar e voltei. Quando eu voltei para o Brasil, me veio uma luz de que, cara, por conta do trabalho que eu fiz com o Dida, era totalmente exclusivo lá. O trabalho que eu fazia com ele era com a equipe dele. Se eu fosse fazer algum trabalho em específico, o personal teria que ser com a equipe em si. Então eu percebi que muita gente não me conhecia. Falei, cara, eu tô 4 anos, fiquei 4 anos em Curitiba, muita gente não conhecia meu trabalho. Então, em 2022, eu fiz um trabalho de 1 ano, de formiga ali, para o pessoal conhecer o meu trabalho. De divulgação do teu trabalho. Divulgar e, cara, muita gente, era real. Muitos atletas, até atleta do UFC, de outras equipes, me procuraram para fazer o trabalho. Pô, cara, eu nem sabia que você morava em Curitiba. Então, Curitiba para você, assim, Rio de Janeiro e Curitiba teve uma oportunidade muito melhor do que acho que no Rio, se você tivesse. Sim. Que nem você comentou até antes da gente bater um papo aqui, Exato. Pelo celeiro de atletas aqui das artes marciais, né? Curitiba te deu uma oportunidade bacana, assim. Você viu aqui uma oportunidade. Exato. Curitiba em si, eu consegui construir meu nome.
Hoje eu consegui construir uma referência, a minha marca, o meu nome, né? Já ficou algo tipo, vai falar de wrestling, a galera já consegue associar. Vem você na cabeça. Vem. Boa. Então, no Rio, foi a minha formação. Foi a formação. A seleção brasileira era lá, eu treinava na Marinha do Brasil, também lá, com a gente estava no período das Olimpíadas do Rio, então a gente teve muitos atletas de outros países treinando no Rio de Janeiro. Fez um network lá também, né? A gente fez muito network em Cuba, na Europa, então os treinadores eram cubanos, então a gente teve uma formação muito importante no qual a gente ganhou muita experiência. Então, dito isso, eu falei, peguei a experiência, agora eu vou andar. Conhecer o mundo. Conhecer o mundo. Eu falei, agora eu vou abraçar as oportunidades. Morei um tempo no Nordeste fazendo curso de preparação. A confederação deu um curso de preparação para pessoas envolvidas que tinham interesse de trabalhar como treinador. Então eu fui um dos instrutores, capacitar, aprender, para a galera aprender a introduzir a modalidade em si, que é uma modalidade muito legal de se trabalhar com crianças e fácil. Não requer muito. Você precisa de material humano, né? Então, eu vi essa oportunidade, a galera estava indo para um lado, eu falei, eu vou por aqui. Eu vou viver de wrestling. Eu falei, como assim? Eu falei, não, eu vou viver disso. E hoje em Curitiba aqui, aonde que você centraliza isso aí? Hoje eu estou começando a centralizar um pouco o meu trabalho em 2, 3 regiões. Eu ainda faço um trabalho muito movimentado, né? No qual vão ir muitas equipes, muitos atletas de jiu-jitsu. Sim. Mas hoje eu trabalho com alguns atletas do UFC. Hoje eu estou trabalhando na shootbox do Monstro, que até lutou agora no final de semana o Rafael Bipolar, foi a estreia dele, a gente fez um trabalho, aí foi a estreia dele. Trabalhei a Jennifer até ela sair do UFC, a gente fez ainda um trabalho, algumas lutas, que saiu positivo, saiu com apenas uma derrota, saiu com 3 vitórias e 1 derrota. Eu trabalho na Killer Bees, né, que é onde eu estou tentando jogar um pouco mais comercial essa parte. Também tem uns atletas que estão começando a subir, né? Estão começando a almejar outros objetivos maiores. Tem atletas que são bem promissores lá, que com certeza a gente vai ver aí logo The Contender no UFC, que é o professor tá lá, Vidal, tá em frente, né, à frente do trabalho. E a maioria dos atletas ali eu venho fazendo trabalho com o jiu-jitsu. Tem alguns atletas ainda de MMA, ali Fight Clan, que a gente tá trabalhando ali um pouco de base. Trabalhei o Jonathan Diniz, que tá no UFC também aqui. Isso tudo cria de Curitiba, né? Aham. Como é que fala lá? Bicho do Paraná? Bicho do Paraná. Bicho do Paraná. Bicho do Paraná, né? Mas essa galera também, eles tem bastante atleta de fora, né? Que vem morar em Curitiba, bem pra buscar, né? Vem buscar informação. Vem pra buscar informação aqui, né? Cara, como eu falei, na minha época de garoto, no Rio, a gente já ouvia falar, pessoal da shootbox aqui. Shootbox, forte, né? A importância das artes marciais em Curitiba. Década de 90? Eu acho que antes até. Até antes. Né? 80. Já ouvia falar. Eu lembro, eu era garoto, eu descia, quando tinha o Pride, a gente não tinha internet, né? Não tinha esse acesso que tem hoje. Eu descia na banca para comprar a revista, para ver como foram as lutas do Pride, quem lutou, aí via lá o Vanderlei Silva, Shogun, né? Pô. Caraca, os caras são bravos. Hein, William? Além do wrestling, né, que hoje você é mestre e que você é referência, você pratica também outras lutas? Você auxilia lá no jiu-jitsu ou você também dá aula sobre outras modalidades? Não, hoje eu pratico jiu-jitsu, né? Já há um tempo, porque é importante, né? Eu pensei assim, se eu quero viver de wrestling, eu tenho que casar isso bem com o que precisa, né? O jiu-jitsu precisa, o MMA precisa, então eu tô sempre estudando. Eu falei, não tem como eu pegar a modalidade e transferir para o jiu-jitsu se eu não souber nem escrever a palavra jiu-jitsu. Sim.
Então eu vou treinar, eu vou sair da minha zona de conforto. E aí eu saí da minha zona de conforto. E isso é legal, porque também às vezes muita gente tem receio de sair da zona de conforto e praticar o wrestling. Fala, pô, mas eu vou cair, eu sou um faixa preta, eu sou um atleta de nome, eu vou entrar no wrestling agora, vou tomar um prejuízo? Sim. Vou me quebrar e sair da minha modalidade? Essa é a intenção. A gente tem que sair da zona de conforto. Eu falei, então tá, eu vou fazer isso. Eu quero tomar amasso, eu quero ser finalizado, porque eu quero aprender. Sim. E sempre faço isso, sempre estou estudando. Estou estudando os atletas, as situações, os principais eventos, porque meus alunos precisam disso, né? Não é só para minha profissão em si, para o meu pessoal em si. Na realidade, alguém vai ter que dar continuidade nisso aí, né? E aí você tá, como você já falou, tá formando a base. E qual é a idade ideal para criança lá? Cara, bem hoje, lógico, hoje, na época que você iniciou, através de um projeto social, né? Hoje também nós temos projetos sociais, mas a base de uma criança hoje. Por exemplo, meu filho vai começar já. Tem 3 anos. Cara. Então, ele já começou, né? Já começou. Já levei pra fazer tempo, né? uma brincadeira. Começou, né? Então, mas a gente diz ali, os 3 anos dele, eu vou deixar ele 3 anos brincando. Sim. Bem à vontade, só pra ele ver que o tatame é um lugar legal. Pra ele. Aprende a disciplina, né? O respeito. O respeito à disciplina e a brincadeira por enquanto. 6 anos a gente começa a fazer um trabalho. Já tem estudos que com 6 anos seria legal, né? 6 anos aí você já vai fazendo trabalho específico e de introdução e lúdico, né? Essa introdução você faz também, ele? Faço. Eu trabalhei muito tempo com o curso de formação, então a gente tem que ter uma introdução lúdica, né? Para passar para as crianças, né? E é isso, a luta também me deu a oportunidade de estudar. Eu me formei e... Porque minha mãe sempre dizia, ei, para a luta, e aí? Eu falei, não, então... Você se formou em educação física. Educação física. E graças à luta. Graças à luta. Então me deu muitas oportunidades mesmo. Sabe? E William, hoje você treina, então, como um personal da luta? Personal da luta, mas você tem classes assim, com crianças, dividido por faixa etária, talvez? Tenho. A maioria são pessoas que querem introduzir isso no seu jogo, né? Já partindo para a fase entre 15 a 17, a gente separa um pouquinho e diante. Eu tenho uma turma que tem a faixa etária de 15 a 17, 12 a 14. Mas eu estou começando a expandir mais. Por quê? Hoje a gente acaba entendendo mais, ouvindo mais sobre o wrestling. E esse esporte é número 1 nos Estados Unidos. E é a única modalidade inclusa nas escolas e nas universidades americanas. A única modalidade de luta. Então, ano passado aconteceu algo bem curioso comigo. Um pai me procurou porque queria levar o filho para fazer intercâmbio nos Estados Unidos e ele faria wrestling. Tá? Para ganhar bolsa. Para ganhar bolsa. Ele já era atleta de jiu-jitsu, competia bem, só que ele precisava entender um pouco, fazer essa transição. Então a gente fez 1 ano dessa transição. Hoje o garoto a equipe dele tá prestes a ser campeã estadual do escolar, do high school. Pô, legal, hein? E aí já apareceu outro esse ano. Só que com um projeto um pouco maior daqui 3 anos, não pro high school, mas sim pro universitário. Tá enviando atleta para os Estados Unidos. É um meio de representar teu nome lá fora. Com certeza. Sim. Aí, agora, você falou que é formado em educação física, o esporte te levou a isso, como muitos, né, professores de educação física, né? Se não gostar de esporte, não tem como. A grande maioria gostar de educação física, 99,99%. Cara, agora, eu acho que as próprias faculdades, universidade de educação física, eu acho que não sei se tem muito conhecimento dessa modalidade. Deveriam introduzir, acho que referente a artes marciais, a introdução é bem básica ali, né? Bem básica, porque a gente vê, fica a dica aí, viu?
Professor Rafael, né? Fica a dica, uma modalidade aí, ó. Exato. E porque a gente ouve falar muito sobre o jiu-jitsu, o judô, o esporte olímpico, o Muay Thai, né? O MMA hoje em dia. Mas não ouvimos falar em wrestling. Mas você vê a diferença dessa parte de educação, né, da América do Norte para nossa aqui. Lá eles introduzem até já na universidade, às vezes até antes. Já tem, né, na grade curricular ali, já tem uma arte marcial, né, uma luta. Na verdade, a wrestling é a única modalidade de combate. É a única. A ideia que nós falamos aqui é fazer com que os alunos, né, da área de educação física tenham conhecimento disso aí. Exato. Até pelo fato que você disse que o mercado de trabalho hoje tem falta de professores isso, aí, né? De profissionais. Isso. Exato. Era até a pergunta que eu iria fazer agora quando você comentou que tem turmas ali de 15, 17. Você faz esse trabalho sozinho ou você já tem alguém que te auxilia lá? Você já está trazendo pessoas? Então, ainda tô sozinho nessa, que requer muito esforço e cansa demais, né? Mas a gente pediu a chuva, Deus mandou, ótimo. Sim. Porém, na minha ideia, no meu entendimento, a modalidade, eu quero que a modalidade cresça, eu faço muito para a modalidade crescer. Eu digo que eu levanto a bandeira do wrestling. Então, hoje eu estou tentando ajudar alguns professores de diversas modalidades, porque aí dá mais um nicho para eles. Tanto eu tenho professores de judô, jiu-jitsu, de MMA, que estão interessados em aprender um pouco. Aí a gente está fazendo um pouco uma capacitação. Por quê? Cara, se a mão de obra aumentar, vai ser bom para mim. Sim. Eu falo, pô, mas como assim? Você é uma referência, não é legal? Mas eu não posso abraçar o mundo. E se tem uma mão de obra expandida, a modalidade é divulgada. E aí eu consigo fazer com que o meu trabalho e a modalidade não seja algo que seja é só um momento. Só um momento. Você não quer monopolizar o negócio, né? Não. Você quer que ele se divulgue, porque para você é muito melhor, né? Sim, aí por exemplo, as artes marciais aqui em Curitiba têm esse nome, tem esse peso que você acaba ouvindo lá fora, até internacionalmente. Por quê? Porque quantos professores a gente não tem aqui de diversas modalidades? É um celeiro. E tem muitos professores. Hoje eu vejo que a luta não tá mais assim lógico, tem aquela rivalidade. Se dois atletas vão lutar contra, tem que ter. Mas eu vejo que os professores hoje têm uma causa. Então, quantos não se envolvem para fazer um bom evento, uma boa divulgação? É a mesma coisa. Senão, não tem interesse. Falar, pô, mas o wrestling é tão fraquinho, não tem muita gente praticando, não tem muito professor, eu não vou fazer. Não. Curitiba, pelo potencial que tem que ter isso. Fala, não. Curitiba tem ótimos praticantes da modalidade. Não só Curitiba, eu estou fazendo também um trabalho na região metropolitana e até mesmo em outras cidades. A gente fez um camp para abrir o ano lá em Francisco Beltrão, com o professor Álvaro, líder da Gracie Barra, de Francisco Beltrão. Então, um cara que é uma referência do jiu-jitsu na cidade, ele falou, eu quero abraçar o wrestling. Eu quero mais isso aí para mim. Legal, né? Então, a gente tem que ir onde, por enquanto, vai ser esse trabalho mesmo, cansativo, viajar, apresentar, representar, ensinar a pescar. Aí para que a galera faça. E eu ouvi daqui, o pessoal tal cidade tá lá trabalhando forte. Ótimo. Então o Paraná vai ter um ótimo campeonato estadual. Que legal. Entendeu? Na realidade, todo esporte não muito divulgado é assim, né? Como nós já... nacionalmente, o que é divulgado é futebol e vôlei, talvez, não sei. Exatamente. Os demais aí, como a gente já conversou até com outros atletas aqui, né, patrão? O Brasil sempre pecou, né, nesse tipo de divulgação de esportes, assim. Uhum. Mas, cara, é um dos motivos da gente ter o AtletaCast aqui também. Que é para ajudar nessa divulgação, né? Sim. Você sabe que domingo teve o Ironman aqui em Curitiba. Uhum. Eu tive lá dando uma olhada lá, e eu vou te falar que é um esporte que desenvolveu muito de uns anos para cá,
quantidade de pessoas que tinha lá e atletas, né? Só que é um esporte caro, né, cara? Pô, eu tava vendo, eu mandei uma foto pro Dimas, eu vi uma bike lá de 100 mil reais, cara. E isso daí, agora que você trouxe, é uma pergunta interessante pro William. Porque o wrestling não é um esporte caro, né? Não. O que você precisa pra treinar o wrestling? Vou falar hoje em dia do treino, né? Do treinamento. Uma bermuda, uma camiseta, material humano. Material humano. Tá vendo, patrão? Aí não é. Você não precisa de um tênis caro, de uma roupa cara, né? Quando você vai para uma competição oficial, aí você precisa do wrestling shoes, que é a sapatilha específica para não deslizar, mas hoje em dia também tá tendo um acesso melhor, e a roupa oficial. Mas nada comparado a um kimono de valor, né? Então, a gente se preocupa primeiro em fazer o trabalho. Para fazer o trabalho é o material humano, praticamente. É o tempo do aluno. Tempo do aluno. E a tua alimentação, tua dieta nesse dia a dia aí? Muito carboidrato? Tem que gerar força, pô. Então, eu como bem. Não tenho esse problema. Como bem. Porque é uma demanda alta. Às vezes é o dia inteiro de aula, muitas das vezes. Então, manhã, tarde e noite. E muitas das vezes as aulas requer uma energia, requer treinar às vezes com atleta. Eu já precisei treinar com atleta. Se preciso, a gente tem que treinar. Sim. Então, requer uma alimentação bem regrada, bem regrada, fazendo jus ali ao esforço. Entendeu? Interessante. Pô, bom, legal pra caramba. William, a gente já tá chegando aí na reta final do nosso programa, né? E eu queria mais uma vez agradecer você aqui, porque primeiramente por ser seguidor nosso lá, a gente já ter trocado essas figurinhas aí. Sim. A gente fica muito feliz em aprender um pouco mais, né, patrão? Sobre uma luta, o wrestling. Eu já tinha ouvido falar, mas eu pouco conhecia. Eu sei que ela é muito importante aí pro MMA, né? Uhum. Que também tá em alta muito, né? Por causa do UFC e por causa desses grandes campeonatos. William, obrigado, e eu queria deixar esse espaço para você, aqui na câmera 4 aqui, para você falar pro pessoal aí aonde encontrar o William, aonde encontrar sobre o wrestling, o seu @, o seu salve aí para os seus parceiros, né? Agradecer alguém. Para você ficar à vontade aí, William, na câmera 4. Quero agradecer especialmente ao atleta, tá? Ao podcast, o Atleta Cast, porque, cara, o espaço que vocês dão para falar das modalidades em si, isso é muito importante. Acaba que o esporte cria uma força, cria uma voz. Tinha entrado em contato com vocês para falar quão bom é o trabalho. Então, assim você... Cara, isso torna melhor o nosso trabalho, torna melhor a nossa vontade, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Se tivesse mais pessoas com essa iniciativa, é esse trabalho. Ninguém consegue fazer tudo sozinho, né? Então, a gente pode contar com não só quem tem a paixão ao esporte, mas os programas também, né? Isso ajuda bastante. Então, tanto que eu falo, para encontrar lá, hoje eu venho bem na rede social, tá? Meu @ lá é Will Wrestling, é o meu nome e a modalidade. Lá você consegue encontrar dicas, lá você consegue encontrar análise de lutas, de tudo que você imaginar, seja do jiu-jitsu, seja do MMA, do próprio wrestling. A gente sempre joga lá, sempre tentando dar alguma informação ao público. É importante isso também. Tem muitas pessoas que queriam experimentar a modalidade e não conseguem. Então, lá você consegue ver um pouco do trabalho também e consegue me encontrar. Seja para interagir, não só para que venha futuramente ter uma aula, mas quem sabe também tirar uma dúvida, que eu possa falar um pouco mais da modalidade. Então isso é importante, tá? E é isso, eu tô lá. Quem puder conferir lá vai ver que a gente tá produzindo bastante conteúdo. Não, boa, pode deixar, William, que vai subir o teu @ aqui na descrição, vai estar também, tá? E durante esses próximos dias a gente vai estar divulgando bastante lá, vamos subir cortes e vamos conversar ainda mais aí, né?
em off e, cara, Exato. Quer falar alguma coisa e agradecer, patrão? Porra, eu agradeço, né, mais uma vez, de coração, William, porque esse teu feedback para nós é de suma importância, porque nós também fizemos um trabalhinho de formiga, nós temos que montar tudo esse roteiro, a gente tem o nosso dia a dia, somos profissionais da aula, temos a nossa preocupação com nossos alunos e com você a representação de Curitiba, do país, do esporte. Então isso, você pode ter certeza que isso aí vai agregar nossas vidas aí com certeza. Positivo. Tá? Perfeito. A gente também aprende aqui, né, patrão? Isso aí cada episódio a gente aprende alguma coisa. É o que eu falei no início. Quando a gente acha, a gente não sabe nada. A gente está sempre aprendendo. Sempre aprendendo. Entendeu? A gente está sempre aprendendo e não tem... eu diria assim que o nosso salário aqui é o que a gente aprende, né, patrão? Boa. Mas boa, isso aí. Eu falo, a gente aprende. É o seguinte, conhecimento a gente não guarda debaixo do braço. Né? Mas também, cara, é algo que ninguém te tira. Ninguém te tira. Teu conhecimento ninguém Esse conhecimento tem que repassar, né? Tem que repassar. É o que você vem fazendo, pô. É o que nós fizemos. Tem que repassar. Alguém um dia vai representar nós lá. Exato. Principalmente você aí na luta aí que... E ninguém tira isso de vocês, ninguém tira. entendeu? É seu. Um brindezinho aqui pra você não esquecer nunca mais de nós. Com certeza. Ó, aqui a caixinha. Pô, muito obrigado. Abre aí pra gente dar uma... Tenho certeza que vai representar muito a tua vida. Eu vou te jogar... Depois, esqueci de colocar aí, mas eu vou te mandar uns adesivos, William, pra você dar pro pessoal lá na academia também, pros alunos. Caramba, hein? Pô, que isso, hein? Olha. Aí, ó. Pô, cafezinho sagrado. Cada dia e... Isso aí é a cara do wrestling. Do wrestling, né? Pô, muito obrigado. Valeu. Pô, foi uma honra. Boa. Ficou personalizado aí, personalizado. Ó. Episódio 40. Legal demais. Vai lembrar da gente aí quando for tomar um café, William. Marca a gente lá depois, tira uma foto, marca a gente cafezinho. lá. Pô, William, mais uma vez, brigadão, viu, cara? E vamos combinar aí mais pra frente a gente conversar, até colocar sobre outros assuntos de artes marciais aí, pra convidar você pra representar aí também, né? A arte marcial e vamos falar. Quando tiver algum evento lá também, com certeza. Chama nós. Isso, um dia conhecer lá também. Eu com o Aldrin vamos lá um dia conhecer lá. Melhor, mais, né, sobre essa arte marcial. Valeu, William, brigadão. Perfeito. E galera, não se esqueça, siga o AtletaCast em todas as redes sociais, @AtletaCast. Lá no YouTube, no Instagram, todos os dias a gente tá subindo conteúdo lá, tá muito bom mesmo. E para você que deseja ser um parceiro do AtletaCast, ou até mesmo você que quer participar aqui, como o William tá aqui, né? Entre em contato com a gente lá na nossa bio, tem um link lá para você entrar em contato e saber mais sobre o AtletaCast. E você que quer também ter esse conteúdo aqui de primeira, né? Tanto em imagem quanto em vídeo, a gente é parceiro aqui do DigiCast Studios, vai subir aqui do ladinho, ó. Para você que quer gravar teu curso, para você que quer fazer os seus stories aí na qualidade profissional, chama eles aqui que eles são os melhores de Curitiba e eu digo também os melhores do Brasil. DigiCast Studios. Pessoal, muito obrigado aí mais uma vez. Patrão, quer mandar um salve aí, um beijo pra galera? Mandar um abraço pra galera aí que vem nos seguindo. E é isso aí, turma. Então, até a próxima. Um beijão aí. Valeu, tamo junto.